13 anos depois, teremos Bayern de Munique e Stuttgart na final da Pokal. Passa rápido, hein? E pro Bayern de Munique já eram 6 anos sem conseguir chegar à final, tendo muitos problemas no mata-mata, justamente na última vez que conseguiu a tríplice coroa. E o Stuttgart, de novo na final, defendendo o seu campeonato, não é o grande favorito, sabemos disso, mas o vídeo é para falar sobre o que foi esses dois jogos. Já adianta, eu vou focar um pouquinho mais no jogo de ontem, tá? Entre Stuttgart e Freiburg. Sei que eu tô um pouco atrasado, era para ter gravado ontem, mas enfim, minha agenda não permitiu. Mas cá estou para falar um pouco sobre esses dois jogos da Pokal. De sempre. Se é novo por aqui, se inscreve. Se gostar do conteúdo, gostar do canal, aqui falo muito sobre futebol alemão. Agradecer a todos que estão chegando aqui no canal, quem está participando. É muito bom ter a galera acompanhando. Vou continuar trazendo conteúdo sobre o Campeonato Alemão, que eu gosto tanto de acompanhar, essa liga fantástica. E sem mais demoras, vamos ao vídeo, né? Para falar, primeiro, vou começar pelo Bayern e Leverkusen na quarta-feira, porque apesar de ter sido um jogo muito dominante do Bayern de Munique, ainda tem pontos que a gente consegue tirar desse jogo, tá? Principalmente por parte do Bayern, que, assim, realmente dominou a equipe do Leverkusen, conseguiu com muita facilidade criar jogadas, criar chances. Mais uma vez, uma partida muito boa do Olise, do Luiz Dias, o Harry Kane marcando mais uma vez. Musiala voltando a ser titular com a lesão do Gnabry, naturalmente ele vai ser o titular e tem que ser, porque tem uma Copa do Mundo batendo na porta e o Bayern de Munique e a Alemanha tem que se atentar com as possíveis lesões, né? O Bayern por estar na reta final de temporada com a Bundesliga já garantida, né? Já foi campeão, mas com o final da Pokal, final da Champions League, então precisa tomar muito cuidado, já perdeu o Gnabry, não pode perder mais jogadores. E a Alemanha por conta da Copa do Mundo, né? Que tem muitas seleções sofrendo com lesões. O Brasil aí tem alguns jogadores que estão um pouco avariados, né? Tem o Militão que não se sabe se vai para a Copa ainda ou não, o Estevão que já é confirmado que está fora. O próprio. Confirmado não, né? Tem ainda uma pequena possibilidade dele ir para a Copa, mas eu acho baixíssima. O Yamal, enfim. Tem jogadores que o Bayern precisa tomar cuidado e a Alemanha também por conta dessa reta final de temporada que a gente sabe que pode ser muito cruel e muito pegada, né? Mas o Bayern de Munique, sem nenhum esforço, conseguiu dominar o Leverkusen, que eu pelo menos esperava uma postura diferente do Leverkusen, mais parecida com o confronto entre eles no retorno da Bundesliga, que foi 1-1. Tudo bem que aquele jogo foi muito condicionado pelas expulsões do Bayern de Munique, mesmo assim o Leverkusen teve dificuldades no jogo. Mas jogando em casa, semifinal de Pokal, cara, eu esperava uma postura totalmente diferente. E a gente não conseguia ver essa postura dentro de campo. O Hillman no primeiro tempo já tira o Lucas Vasquez e coloca o Poku no lugar. Então, assim, um pouco perdido dentro de campo o Leverkusen, que foi ter a primeira chance só no segundo tempo, com 6, 7 minutos, se eu não estou enganado, que o Manuel Neuer faz uma defesaça no chute do Tela. Mas assim, fora isso, mais nada. O Bayern de Munique muito dominante, perdeu um caminhão de gols, é bem verdade. E aí no final, lance no VAR ainda, o Goretzka encontra o Luiz Dias e dá números finais da partida. E o Bayern de Munique classifica. Semana que vem tem PSG. E aí é jogo de ida na França, um jogo perigosíssimo. Eu vou falar mais sobre isso semana que vem. Mas o Bayern de Munique não pode perder as oportunidades que perdeu contra o Leverkusen. E o Leverkusen não pode ter essa postura jogando dentro de casa. Agora acabou a temporada, é tentar classificar para a Champions League, deve ir, muito provavelmente, porque pelo coeficiente, muito provável que a Bundesliga tenha a quinta vaga da Champions League ao lado da Premier League. Mas é uma temporada para o Leverkusen que, dadas as circunstâncias, demissão de Ten Hag, chegada do Hillman, eu acho que ainda dá para tirar algum saldo positivo. É uma equipe que ainda está agora num projeto de reconstrução depois da saída do Xabi Alonso, depois da saída do Frimpong, do Xhaka, do Wirtz. Então é uma equipe que ainda está tentando se reencontrar. Pega uma semifinal de Copa da Alemanha, mas mesmo assim poderia ter esse saído melhor contra o Bayern de Munique, que cá entre nós, né? É uma máquina essa temporada. Tudo bem você ser eliminado, mas a maneira que foi eliminado, que jogando em casa ainda, que pro torcedor principalmente é muito frustrante. Bayern de Munique de volta à final da Pokal depois de 6 anos. A última vez foi em 2020, quando ganhou a tríplice coroa, né, na pandemia. E vai enfrentar o Stuttgart. E agora sim falar sobre o jogo, o que foi essa partida entre Stuttgart e Freiburg, um jogaço que todos esperavam, né? O Freiburg que tá muito bem nas Copas,
Na Europa League tá na semifinal e na Pokal chegou na semifinal. O Stuttgart, que eu esperava um pouco mais, né, mas acabou sendo eliminado na Europa League pro Porto, no momento que a equipe tava oscilando na temporada, mas o Sebastian Hoeneß consegue de novo transformar essa equipe, consegue de novo fazer esse time jogar. Mas primeiro falando sobre o Freiburg, que fez um bom primeiro tempo, abre o placar com o Eckstein, o Ginter jogando muitíssimo bem, o Manzambi, que cada jogo que passa, se mostra mais maduro, certamente estará na Copa do Mundo com a seleção da Suíça. É um time muito bom, o Freiburg, muito bom mesmo, o Matanovic na frente, tem o Grifo, tem o Suzuki, é um time muito rápido, muito veloz, e eu tô muito curioso para ver como eles vão se sair na Europa League. Mas eu esperava também um pouquinho mais do Freiburg ontem contra o Stuttgart. Teve muitas chances, conseguiu agredir bastante o gol do Stuttgart, né, defendido pelo Nubel. Mas assim, cara, recuou muito, né? Esse problema de ter recuado tanto. O Florian Miller fez uma partidaça. Ele que já foi do Stuttgart, e o torcedor do Stuttgart não tem nenhuma saudade do goleiro alemão, mas ontem foi muitíssimo bem. Salvou o Freiburg em diversas vezes, diversas oportunidades. E o segundo tempo, que aí eu acho que foi o principal erro do Freiburg, foi ter recuado tanto. Já tomou um gol de empate com o Stiller, que é anulado, o Stiller que fez uma partidaça. O primeiro tempo foi um pouco mais de baixa intensidade, assim como foi a equipe inteira do Stuttgart, mas o Stiller veio fazendo um jogo, assim, assombroso. Melhor jogo dele na temporada, talvez. Que ele que é considerado por muitos uma das grandes joias da Alemanha, para mim, é mal aproveitado na seleção alemã pelo Nagelsmann, assim como um Davi também eu acho mal aproveitado. Deveria sim ser o titular, na minha visão, o Stiller, ao lado do Pavlovic. E ele conseguiu quebrar muito fácil as linhas de marcação do Freiburg. Foi sim um dos personagens principais dessa partida que conseguiu neutralizar muito o meio-campo da equipe do Freiburg e criar muitas jogadas para o Stuttgart. Ele, o El Canuz, o Undav, o Bonani, que a gente vai falar sobre ele depois que ele entra no final do jogo, né, na prorrogação. Mas ainda no tempo regulamentar, cara, o gol do Stuttgart, primeiro o Hendricks, que ele salva o que seria o segundo gol do Freiburg, inicia o contra-ataque, o Undav recebe no meio, acha o El Canuz, e aí ele consegue achar o Undav no canto e chuta sem muita força, né, e o Florian Miller acaba não defendendo, e o Undav chegando à sua 37ª participação ao gol na temporada em 41 jogos, são 24 gols e 13 assistências, fazendo uma temporadaça. E de novo, acho que está sendo injustiçado pelo Nagelsmann na seleção. Teve aquele pequeno desentendimento entre eles na última data FIFA depois do jogo contra a Gana. Acho sim que ele poderia estar sendo mais aproveitado, principalmente com uma Copa do Mundo. O Voltmade caiu muito de rendimento nessa segunda parte de temporada lá no Newcastle. Então, assim, eu acho que o Undav tem lugar sim nessa seleção alemã. E no Stuttgart ele tá mostrando que tá desempenhando um bom futebol. E o gol é a prova disso. E o Undav ainda ia ter a chance da virada, só que aí para de novo no Miller. Uma defesaça que ontem fez uma partidaça. Ele já até tinha defendido também um chute do Stiller dentro da pequena área quando o jogo ainda estava 1-0 pro Freiburg, que a defesa chega marcando muito bem também. E aí, na prorrogação, manteve-se o mesmo roteiro. Freiburg muito atrás, Freiburg se defendendo muito, até o Stuttgart conseguir de fato o gol da virada quando parecia já que ia para os pênaltis. E dado o que foi o jogo, o Stuttgart mereceu passar. O Freiburg fez uma boa partida, só que abdicou muito de ir ao ataque, abriu mão de atacar e se defendeu boa parte do jogo. E aí o Stuttgart conseguiu aproveitar disso e aproveitou muitíssimo bem. E aí chega o Bonani, que entra no final do jogo, e aí é méritos totais para o Sebastian Hoeneß, que conseguiu transformar esse Stuttgart, né? Já vou falar mais dele, mas voltando desse final de jogo, a jogada do Bonani é muito boa para ele conseguir encontrar o Tomás dentro da área. O Tomás que saiu do Stuttgart, foi para o Wolfsburg, volta para o Stuttgart e coloca a equipe na final da Pokal, segunda vez consecutiva, primeira vez na história que o Stuttgart chega em 2 finais seguidas, né, da Pokal. E assim, falando um pouco sobre a final, claro, quando estivermos mais perto da decisão eu faço um vídeo só sobre isso, mas o Bayern é favorito, mas o Stuttgart chega muito forte para essa final com uma moral gigantesca por conta da forma que passou do Freiburg. E o jogo foi tudo que a gente esperava, tá?
Porque a expectativa era de duas equipes que iam atacar, duas equipes que iam propor jogo, e foi isso. 47 chutes no jogo. 29 do Stuttgart, né, e 18 do Freiburg. Então, assim, foi uma partida muito aberta mesmo. E aí o ponto que eu queria tocar sobre, né, o Sebastian Hoeneß, porque saiu umas notícias dessa semana que o Real Madrid estaria atrás dele. Não sei ainda se ele está pronto para dar esse passo e ir para o Real Madrid. Para mim, o Sebastian Hoeneß era a cara do Liverpool, tá? Para mim, ele no lugar do Arne Slot seria perfeito, por conta do estilo de jogo, de gostar de utilizar muito meio-campistas, utilizar esses pontas também, que ele utiliza muito bem no Stuttgart também. O Furich ontem jogando muitíssimo bem na ponta. Você entra o El Canuso depois também, dando uma correria, uma criatividade excelente para a equipe. Então eu acho que ele se sairia muito bem no Liverpool. Você tem o Wirtz, que tem o Isaac, tem o Ekitike, né, que tá machucado agora, tem o próprio Frimpong, que tá lá também. Então, assim, eu acho que no Liverpool ele sairia muito bem, mas o Arne Slot muito provavelmente continua no time inglês. Então saiu essa notícia aí que ele pode ir pro Real Madrid. Por que eu acho que talvez seja um passo maior do que ele tá preparado, talvez? Claro, eu posso errar e ele chegar lá e sair muito bem no Real Madrid. Precisa saber gerir os seus jogadores. Como que vai ser a gestão do elenco se ele for pro Real Madrid? Porque no Stuttgart, ele conseguiu fazer isso de maneira primorosa. Ele chega em 2023 com o Stuttgart na zona de rebaixamento, na verdade, no relegation, né? Ele estava em 16º. Termina a Bundesliga daquele ano no relegation, consegue se manter na Bundesliga. Aí 2024, 2025, perdão, 2023, 2024, faz uma excelente temporada, coloca o Stuttgart na Champions, e aí na temporada seguinte, apesar de não ir tão bem na Champions, consegue o título na Pokal. E aí na temporada seguinte, de novo, o Stuttgart, que não foi bem na Europa League, mas da Bundesliga conseguiu se recuperar, tá na zona de classificação da Champions e tá na final da Pokal. Tô muito curioso para ver como essa equipe vai se, não diria reestruturar, mas os reforços que tem que vir para a próxima temporada, porque conseguiu muito caixa nessa temporada com a venda do Ultimate, principalmente. Então, assim, o Stuttgart chega muito cascudo, muito forte para essa final. Obviamente vai enfrentar o melhor time da Europa, o melhor time do mundo nessa temporada, que é esse rolo compressor que é o Bayern de Munique. Mas é uma final, e a última vez que os dois jogaram uma final foi 13 anos atrás, que o Bayern de Munique venceu por 3-2. Então, tô com uma expectativa muito alta para essa final entre os dois. Só em maio, né? Tem um tempinho ainda, até lá o Bayern já vai saber se vai estar na final da Champions ou não. Mas, enfim, legal ver esse Stuttgart na final. E o Freiburg, apesar de terminar agora, ser eliminado na semifinal, também é uma equipe que vem fazendo uma excelente temporada. O Julian Schuster, que vem fazendo um trabalho fantástico à frente do Freiburg. A equipe, para mim, na minha opinião, o time tem sim condições de vencer a Europa League. Apesar do Aston Villa ser o grande favorito, eu acho sim que o Freiburg pode beliscar esse título, que seria fantástico. Primeira vez na história que a equipe tá numa semifinal continental. E para mim pode ser finalista e pode sim ser campeão. E contra o Stuttgart não passou por isso aqui. Faltou mais empenho, faltou ir mais para cima, faltou ficar mais com a posse no ataque, incluir mais o Manzambi no jogo, o Grifo. Mas mesmo assim não é uma campanha para se apagar não. O Freiburg foi muitíssimo bem, foi uma semifinal que a gente esperava ser dessa forma, muito movimentada, e entregaram para nós exatamente o que a gente estava esperando. E agora, mês que vem, é esperar chegar essa final, essa decisão que promete ser um jogaço. Então, era basicamente isso sobre o vídeo de hoje. Deve dar aí uns 13 minutinhos, né? Depois eu vou editar, vai dar uns 13 minutinhos. Tem Bundesliga esse final de semana. Eu volto na segunda-feira, muito provavelmente, para falar sobre a rodada. Tá chegando na reta final e eu quero fazer um vídeo sobre o que cada equipe luta agora no campeonato. Explicar um pouco desse coeficiente, que pode ser que aumente o número de vagas da Bundesliga, muito provável, tá? Grande chance disso acontecer devido ao enfrentamento da Bundesliga e da La Liga nas competições continentais, certo? Fico por aqui, pessoal. Muitíssimo obrigado a você que ficou até aí. Cuide-se, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.